Concílio de Nicéia, já decidiram algo novo. Não tenhamos nada em comum com este povo odioso. Queimem em suas sinagogas ou escolas. Estamos errados por não os matar. Ele começou a promover que as pessoas queimassem literalmente as sinagogas dos judeus. Onde estão os remanescentes de Yeshua ao longo da história? A verdade é que mesmo pesquisando em livros acadêmicos, é difícil demais encontrar o que realmente estava acontecendo ao longo daquele período que a gente chama de período das trevas, que é séculos, né, da Igreja Católica, que a gente não tem muita informação e quando a gente tem, são poucas coisas ou são de coisas bem específicas que estavam acontecendo em um ponto ou outro no mundo. Isso é depois da vinda de Cristo. Sim, a gente já viu um pouquinho depois da vinda. Primeiro, remanescente significa um povo preservado por Deus em meio à apostasia. A gente vai ver também de outra forma que a palavra remanescente é usada na Bíblia. Mas basicamente lá nos escritos na Bíblia hebraica, né, no Tanar, ela é usada em Isaías, Jeremias, Miqueias, Sofonias e outros lugares. E ela é usada especificamente para descrever pessoas que sobrevivem. A palavra também significa resto, tipo assim, o resto do povo, o resto que sobreviveu, aqueles que foram preservados por Deus do exílio, de uma guerra, mas também... Essa apostasia é o quê? Desvio, abandono? Essa apostasia é quando as pessoas não estão servindo a Deus, elas basicamente se desviam de Deus. Aí eu vou dar um exemplo aqui agora, quer ver? A primeira vez que a palavra aparece na Bíblia, ela é Gênesis 45, pelo que Deus me enviou diante da vossa face. Isso aqui é José falando com os irmãos dele. Para conservar vossa sucessão na terra, para guardar-vos em vida por um grande livramento. Outra forma que a gente poderia traduzir esse versículo, essa parte, vossa sucessão, é conservar um remanescente para vocês na terra. A palavra é she'erit, que é a palavra que a gente viu, né? She'erit, aqui ele está falando da descendência, da linhagem, dos remanescentes do povo de Israel, para que vocês tivessem um sobrevivente, porque senão vocês morreriam com a fome. Mas Deus me enviou na frente para que eu ganhasse o favor de Faraó, tivesse a revelação do Senhor, tudo mais, para que Deus preserve vocês, a casa de Jacó e os filhos dele. Então, basicamente a ideia é, Deus salvaria um povo. Esse povo que ele salva é esse remanescente. Mas ao mesmo tempo, a passagem talvez mais icônica que a gente fala sobre o remanescente é 1 Reis 19:18. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Aqui Elias está achando que ele está sozinho, ele está achando que ele é o único que serve a Deus ainda, ou pelo menos, né, no seu exagero ali, na sua angústia, ele está, Deus, sobrou só eu de profeta, estou sozinho, esse povo de Israel, tá vendo? Eu confrontei os profetas de Baal, matamos muitos deles, e agora o povo quase, tipo assim, ninguém me apoia, Jezabel fala que vai me matar e fica por isso mesmo. E aí Deus fala com ele isso. Deixei ficar. Essa palavra é do verbo she'erit, o verbo isharti. Eu deixei. E o que significa isso? Deus, ele preservou, ou ele causou, ele fez que estivesse, ou ele fez que permanecesse em Israel ainda 7.000. Ele deixou, ou ele fez, ou ele preservou. Essa é a mesma raiz da palavra. Lehashira. Então, o que a gente vê aqui? Elias está clamando a Deus, só eu fiquei e procuram tirar minha vida. O que ele está querendo dizer? Todo Israel se desviou de Deus, eles não serviram mais a Deus, é isso que é a apostasia. Eles se desviaram de Deus, mas aí o Senhor ele mostra que isso não é verdade, que existe um remanescente fiel. Aqueles que buscam a Deus são preservados por Deus, e a gente aprende então que Deus ele preserva esse remanescente de uma forma ativa também, mesmo em tempos, né, de dificuldade, guerra, apostasia. Então a gente vê que o remanescente ele é tanto em guerra, sobreviver, mas também em fidelidade. Quando todos estão se desviando, Deus ele mantém pessoas que são fiéis a ele. Romanos 11, depois Paulo ele vai usar essa palavra, ele vai usar esse texto de Elias, e Paulo ele vai falar o seguinte: assim, pois,
também agora, no tempo de agora, ficou um remanescente, segundo a eleição da graça. Paulo, ele está falando especificamente, ele inicia Romanos 9, que é a perícope ali, ele inicia Romanos 9 falando, será que Deus rejeitou o seu povo, Israel? Ele fala, não. Aí ele vai desenvolvendo, Deus, ele escolhe, segundo a eleição da graça dele, ele escolheu o faraó, ele escolheu não sei o quê. Ele fala, olha só, ainda tem um remanescente, segundo a eleição da graça. Ele está falando de Israel, que existem pessoas que, mesmo que a maioria de Israel rejeitou o Senhor, existe ainda um remanescente que crê em Jesus, que não rejeitou. Ele fala então que existe esse remanescente fiel. Assim, então o argumento de Paulo é, assim como nos dias de Elias, que parece que tem uma apostasia, Israel não está acreditando em Deus, ainda Deus preserva um remanescente fiel. Haviam judeus que criam em Yeshua, e a gente chama isso de um remanescente messiânico, ou um remanescente crente, né, no meio deles. E a gente vai ver também outras duas palavras que a gente pode se referir a esse grupo que cria no Senhor ali. Joel capítulo 2, ele vai falar, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, até mesmo entre os sobreviventes, aqueles a quem o Senhor chamar. É muito interessante então que a gente vê essa ideia de que o Senhor, ele vai chamar essas pessoas. E aí eu escrevi ali, Deus chama, é Ele que está chamando, atraindo essas pessoas respondem ao Senhor, que a gente vê uma fé, né, intencional, obediência, fé. Aqui no contexto de Joel também tem a ver com obediência, porque literalmente essas pessoas, por exemplo, quando Jeremias está profetizando, ele fala para o povo, já está determinado, Deus ele vai trazer o povo de Israel para a Babilônia e vocês vão ficar lá 70 anos. E ele fala para algumas pessoas, depois que elas não aceitaram o juízo, estão ali em Jerusalém ainda, vai haver um cerco em Jerusalém. Quem acredita nele, sai de Jerusalém, foge. Quem não acredita, vai continuar vivendo a vida normal. Tipo Noé. Olha, vai vir um dilúvio. Quem não acredita não entra na arca. Quem acredita entra na arca. Então isso aqui também tem a ver com uma coisa intencional. Se ele está falando que vai haver livramento para esse povo, e aí tem, é claro que de acordo com o contexto, né? Joel 2 é muito sobre fim dos tempos, nos últimos dias, derramarei meu espírito, ele fala sobre o sol, sobre a lua, ele dá sinais. Isso aqui ele está querendo dizer o quê? Que ele iria se revelar ao seu povo no deserto, que ele iria ir atrás deles, que ele ia salvá-los. Quem confia no Senhor não vai confiar no Egito, não vai confiar em outros países, em outras coisas. Eles vão para os lugares que estão na Bíblia. Eu vou encontrar com o meu povo no deserto. Lá em Daniel fala que aquele homem do pecado, ele não vai ir para este lugar aqui, que é ali no deserto, na Jordânia e tal. Quem confia em Deus, nessa época, no povo que estiver em Israel, vai para lá. Eu já estou entrando em outro assunto, né? Lá em Mateus 24, outro exemplo, ele fala assim, quando vocês virem aquele dia, aquele que estiver no campo, não olhem para trás para buscar nada. A pessoa que acredita, lembra da palavra, está preparada, ela vai fazer o quê? Quando aquilo acontecer, a abominação que causa desolação, aquelas pessoas que estiverem na região da Judéia, elas vão fazer o quê? Fujam. Eles vão fugir para os montes, para os desertos. Eles não vão voltar para trás para pegar nada, porque eles creem na palavra. Só para dizer que é uma coisa também intencional. E as pessoas vão responder e vai haver livramento. No hebraico, o termo, ele carrega a ideia de um remanescente fiel, que são pessoas que mesmo em meio ao julgamento voltam-se para Deus. Deus ele separa, ele escolhe e reúne um povo que responde ao seu chamado. Então, uma das coisas que a gente pode ver também na questão de fim dos tempos é que Deus ele vai causar Israel a se arrepender. Ele fala desse sobrevivente agora, mas também no final. Ele vai causar Israel para que ele se arrependa. Vamos lá, entrando no nosso pouco mais profundo no nosso tópico, né? A gente falou sobre o que é remanescente na Bíblia hebraica e a gente vai falar sobre uma divisão que aconteceu, infelizmente, ali no início, depois que Yeshua veio seus discípulos e aconteceu uma divisão, uma apostasia, tudo bem? Atos 20, 29 diz assim, sei que depois da minha partida
Isso aqui é Paulo falando. Lobos ferozes entrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Ele está falando de mestres, ele está falando de pessoas que estão ali para devorar o rebanho no sentido de trazer maus ensinos, ou trazer uma apostasia, ou trazer as pessoas, às vezes, para pecado, né? Pode ser várias coisas diferentes, mas vão existir pessoas que vão entrar no meio de vocês. Quando a gente fala sobre o lobo em pele de cordeiro, é justamente isso, pessoas que vão parecer dos nossos, mas eles estão trazendo mensagens, ou eles estão fingindo que são dos nossos com outras intenções. Eu escrevi aqui, o termo cristão foi aplicado pela primeira vez aos crentes na igreja de Antioquia, Atos 11, 26. Antes disso, o movimento de crentes em Yeshua foi chamado de O Caminho, né, que foi até antes, em Atos 9. Seus adeptos também foram chamados de Nazarenos, Atos 24. E era considerado uma seita do judaísmo. Era uma seita do judaísmo. É interessante na história, eu vou ver se eu coloquei essa citação de, acho que Jerônimo, se não me engano, do Justino Mártir, que ele basicamente, eu achei super interessante, que ele fala que ele faz menção dos cristãos e dos nazarenos. Eu acredito que no início, quando a gente vê ali, os do caminho, por exemplo, não existe distinção. O caminho é quem? Yeshua é o caminho. E ele fala das pessoas de modo geral. Mas em algum momento da história, começou a haver uma leve diferença entre os judeus que ainda cumpriam as coisas bíblicas, ou os adeptos, né? Falavam assim, não, precisamos guardar a lei. E aí eles começaram com o tempo, talvez não aqui, nessa época bíblica eu acredito que não havia diferença. Aqueles que acreditavam no Senhor se juntavam, se aproximavam da comunidade de Israel, e eles participavam por princípios. Poxa, isso aqui é bom, vamos guardar isso, aquilo. Não existia, por exemplo, escolher entre vou guardar o sábado ou o domingo. Não existia essa possibilidade. Ninguém tinha tido essa ideia, entendeu? Até então. Mas aí, com o tempo, existe uma leve diferença na história que ela começa, essa bifurcação, ela começa de uma forma não tão suave, não tão sutil. Ela é muito diabólica até. As falas antissemitas, ou até mesmo como que os messiânicos tentaram se posicionar, tipo assim, somos judeus, mas aí até o próprio judaísmo começou a os rejeitar. A gente vai ver um pouco mais sobre isso. Atos 21 diz assim... Então, nesse grupo, que é os nazarenos, é incluído pessoas que tinham os papai e mamãe judeu, e eles eram judeus, e tinha aqueles que não eram com papai e mamãe judeu, e eles todos seguiam a mesma coisa. Até mesmo dentro... Eles eram um grupo só. O judaísmo sempre houve os conversos, né? Os prosélitos. Então não seria estranho que dentro do grupo nazareno, que era considerado até no livro de Atos uma seita do judaísmo, era uma seita, né? Se eles estão falando de seita, era uma seita do judaísmo. Sim, porque não existia... A palavra seita a gente entende de uma forma bastante negativa, né? Hoje em dia. Mas, inclusive, se eles eram chamados de seita, isso também é o ponto de vista... Se tiver frio, pode desligar, viu? Sério mesmo. Ponto de vista que eles davam, porque quem é mais poderoso... Dá pra abrir a janela também lá atrás. Quem é o mais poderoso, que é o maior, ele determina que o outro é uma seita, né? Então, quem é o... Se eu tenho o poder, eu tenho uma grande... Né? Muitas pessoas acreditam nas minhas proposições, e eu falo assim, você é uma seita. Uhum. Muitos dos movimentos dentro do chamado cristianismo que passou aí com os pais aí, que esses caras aí que você falou, o Jerônimo, eu vou falar sobre isso. Eles também tiveram momentos em que eles chamaram uns aos outros de seita. Então, eles chamaram a gente de seita... É porque uma definição de seita, uma das definições, a seita, ela entende que ela está certa e os outros todos estão errados. Então, o cristianismo, ele é exclusivista. Jesus é o caminho, todo o resto não é a verdade. A partir do momento que o cristianismo era, ou vamos dizer assim, os crentes em Yeshua eram minoria dentro do judaísmo, eles eram seita. Só que aí a gente entende que, hoje em dia, o cristianismo, de modo geral, quem pensa, acredita em Jesus, mas ainda acha que, poxa, eu tenho a verdade, todos os outros estão errados. Aí a gente fala, poxa, isso aqui, se não for bíblico, né? Isso aqui é uma seita. E que normalmente quem acredita que só ele tem a verdade, mais ninguém, grupos de pessoas, normalmente
Normalmente eles não têm a verdade, eles não aceitam mesmo. Mas resumo, o Atos 21 fala assim, ouvindo isso que é quando Paulo ele fala, ele conta volta para Jerusalém, ele conta para as pessoas, Deus tem feito coisas grandiosas entre os gentios, e aí eles se alegram com ele. Ouvindo isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo, veja irmão, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos da lei. Eles foram informados, a liderança, né, os judeus ortodoxos ali, né, que era o farisaísmo na época, eles foram informados de que você ensina todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem os seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Deve ser a Igreja Batista aí, né? Eles estão falando isso de você, Paulo, que você está ensinando isso aí, que os judeus não devem mais guardar, ou seja, os judeus que moram nos lugares que você foi, você está ensinando eles também que não é para eles guardarem as coisas. Que faremos? Isso aqui é Pedro falando com ele, né, principalmente. Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que diremos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que rapem a cabeça. Provavelmente era um voto de nazireado, e ele está falando, toma aqui esse dinheiro, vai lá no templo para as pessoas verem você lá e verem que você concorda com isso que eles estão fazendo, que faz parte, né, da lei. Assim todos saberão que não é verdade o que falam a seu respeito, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Como Paulo, interpretação, como Paulo não questionou, ele foi lá, como Paulo não desmente o que está sendo dito, ele não fala assim, não, peraí, não é bem assim, eu não estou guardando essas coisas. Tudo indica que Paulo ele guardava, ele concordou, ele foi lá para mostrar para os compatriotas dele na carne, né, os irmãos judeus, olha só, eu estou aqui, isso aqui que você está falando de mim é mentira, eu estou aqui realmente com esses 4 homens, não sei o quê. Tanto é que quando Paulo foi lá para o templo, ele chegou a ter problemas, né? Acusaram ele de ter levado pessoas que não eram judeus para o templo e tudo mais. Mas o que a gente vê até então, que os apóstolos judeus e que Paulo guardavam a lei e que não tinha problema nenhum com isso. O que a gente começa a ver então, que é um pouquinho da nossa aula, é que triste que começou a haver uma substituição muito grande de pessoas que se diziam igreja e que começaram a dizer assim, olha só, o Israel que não acreditou no Senhor, Deus esqueceu deles, Deus abandonou eles. Eu vou passar bem rápido nesse slide, mas basicamente, eu não vou, né, entrar muito em detalhes, mas basicamente nos primeiros 200 anos ali da igreja, do corpo de Cristo, começaram a surgir pensamentos muito gregos, que começaram a dominar, né, a ter mais preeminência do que a cosmovisão judaica. E isso começou a influenciar as práticas, o jeito que eles se reuniam, o louvor. E aí o que aconteceu? No século II, Bar Korva, teve um rabino famoso que chama Akiva, ele declarou que Bar Korva ele era o Messias. Ele era tipo assim, o líder que ia libertar eles dos romanos. Então aconteceu uma revolta. Eles se revoltaram contra os romanos, só que os judeus messiânicos eles não apoiaram Bar Korva porque não acreditavam que ele era o Messias. E aí, a partir do momento que os messiânicos não apoiaram Bar Korva, o resto dos judeus que queriam liberdade, eles queriam ser livres dos romanos, eles começaram a taxar, a excluir os judeus messiânicos. Poxa, vocês não apoiam o nosso povo, a nossa luta, quem nós somos. E aí começou cada vez mais, esse não é o único motivo, mas cada vez mais, nesse período o templo já tinha sido destruído, existia uma opressão romana muito grande sobre eles, mas aí eles começaram a taxar eles como traidores, eles não passaram a ser mais, se eles eram uma seita, ou seja, seita como os essênios, os fariseus, os saduceus, eles eram uma seita, uma crença específica dentro do judaísmo. Eles cada vez mais foram colocados de lado, eles não foram tanto aceitos mais dentro da comunidade judaica, e isso começou a crescer, e a gente vai ver como que isso cresceu. E depois, de um lado, foi a comunidade judaica rejeitando eles, e do outro lado foi o cristianismo romano rejeitando os judeus messiânicos. Basicamente, eu vou ler sobre isso, mas eles começaram a ver que nós substituímos Israel, porque eles fizeram coisas absurdas e
e a gente vai ver como foi isso. Eu vou então primeiro olhar um pouquinho de como que o judaísmo foi contra aqueles que acreditavam em Yeshua, principalmente dos nazarenos, porque já havia uma divisão começada a se formar com o tempo. Aqueles judeus que acreditavam em Jesus guardavam os mandamentos, e outras pessoas, principalmente gentios, que não guardavam os mandamentos, que é a lei de Moisés. E já estava começando essa divisão. O que eu vou mostrar aqui? Primeiro, o lado do judaísmo rejeitando os judeus messiânicos, Nossa. e do outro lado, a igreja cristã rejeitando os judeus messiânicos. Está escrito assim, ó, isso aqui está escrito no Talmud babilônico, e ele fala assim: na véspera da Páscoa, eles o penduraram, Yeshu o Nazareno. Aqui ele fala a mesma coisa, Yeshu Nazareno. Só que o que acontece? Quando a gente olha a tradução oficial para o inglês, para outras línguas, Yeshu é Jesus. O nome de Jesus em hebraico o aramaico é Yeshua. E eles reconhecem, até hoje eles chamam Jesus de Yeshu. Eles estão apagando o nome dele, porque Yeshua no hebraico significa salvação. Eles estão, tipo assim, não querendo nem falar o nome dele. É um acróstico, e eles falam assim... É um acróstico, Yeshua, que seu nome seja apagado. Talvez. Talvez, provavelmente não, mas... Seu nome seja esquecido. Jesus o Nazareno vai ser apedrejado porque praticou feitiçaria, incitou o povo à idolatria e desviou o povo judeu. Isso aqui, na verdade, ele é uma passagem do Talmud que ele não está falando uma história, um fato sobre Jesus. Ele provavelmente está citando uma coisa externa que já era, as pessoas acreditavam nisso, nessa história. Ele está usando isso aqui como exemplo para explicar alguma coisa da Halachá, que é tipo assim, as leis, né, como eles devem viver no judaísmo. Ele está trazendo isso aqui para usar de exemplo. Será que, eu não vou entrar em detalhe, mas ele tá falando assim, será que nós devemos anunciar que a culpa da pessoa antes ou depois dela ser condenada? Aí ele dá o exemplo de Yeshua. Olha só, com Yeshua, ele foi condenado antes, o que não é histórico e não é bíblico. Ele vem e fala, aqui não está escrito, mas ele vem e fala que eles anunciaram que Jesus praticou isso aqui antes dele ser condenado por 40 dias. Ou seja, é uma coisa bem estranha, não é bíblica. E aí, o que acontece? Começou a se desenvolver no século I, depois da destruição do templo, entre o ano 85 e 100 depois de Cristo, eles começaram a desenvolver uma oração, Amidá, ela é orada todos os dias, né? Quando o judeu vai fazer oração 3 vezes ao dia, uma delas que está ali, a oração da manhã, tarde e noite, são um conjunto de orações. Amidá é uma oração muito importante. São 18 orações. Mas a oração 12, que é Birkat Haminim, ela começou a ser desenvolvida só depois. E aí ela foi estruturada e tudo mais. Parte dela fala assim: e para os delatores não haja esperança, e todos os hereges, que é Minim, pereçam no instante, e que todos os teus inimigos sejam rapidamente cortados. A oração continua, basicamente, que Deus livre dos inimigos, que Ele traga justiça, juízo, não sei o quê. Isso é parte, né, de várias orações. Só que o que acontece? Vários acadêmicos, eles atestam que isso aqui foi uma resposta do judaísmo contra várias seitas que eles não concordavam. Mas uma das principais eram os nazarenos. Os nazarenos, eles começaram a ser excluídos de forma proposital da liturgia. Ou seja, eles praticamente começaram a ser negados ou ser excluídos, rejeitados de ir nas sinagogas. Porque era normal ir na sinagoga. Até Paulo fala, se vocês quiserem aprender mais da lei de Moisés, Moisés é pregado em todo sábado nas sinagogas. Ou seja, vão, se vocês quiserem aprender. E algumas pessoas, elas associam esse desenvolvimento dessa bênção, que é contra aqueles que seduzem, levam Israel ao erro, eles conectam isso com um concílio judaico, foi o concílio de Yavne, ou Jamínia, que foi um concílio também onde eles fecharam de forma mais certinha o cânon do Antigo Testamento. Os judeus fecharam o cânon, né, da Bíblia hebraica, do Tanakh. A bênção, essa oração até hoje, ela chama Shmone Esrei, que é o nome que é 18 em hebraico, que é o nome da bênção até hoje, ou Amidá, que algumas pessoas falam.
Amidar significa levantar, que eles se levantam para orar essa bênção. Eu vou tentar correr aqui para dar tempo da gente ver tudo da aula. Então, agora nós vamos ver o quanto que, infelizmente, algumas pessoas até que são reconhecidas, né, como pais da igreja, eles começaram a ir contra os judeus de uma forma antissemita. Jerônimo, ele escreve assim, aqui estão as referências, eu não vou ler não, só vou ler as frases. Na sinagoga dos judeus, até hoje os nazarenos são amaldiçoados sob o nome de heréticos. Isso aqui provavelmente ele está se referindo a Minim. Além desses, existem outros, tá? Orígenes e também um compilado que chama Didasclia dos Apóstolos, e essas fontes, todas elas concordam que eles começaram a orar ou amaldiçoar os nazarenos e os cristãos. A oração contra os nazarenos foi instituída pelos judeus em sua liturgia, falou Epifânio. Justino Mártir falou, vocês amaldiçoem em suas sinagogas todos os que creem em Cristo. E isso é uma coisa tão triste, né, da gente ver, mas infelizmente é a história. Justino Mártir, ele falou assim, vocês são sempre, acusando os judeus, encontrados como idólatras e assassinos de homens justos, de modo que estenderam as mãos até sobre Cristo. Então a gente vê o antissemitismo, ele infelizmente já a partir do século II, século III, antes de haver o concílio de Nicéia, onde as coisas começaram a piorar ou tomar rumos, né? Porque às vezes isso aqui, na época, era a opinião de um homem que escreveu, e depois foram ver quem escreveu, quem escreve, né, a história é que fica conhecido. Então eles viram quem escreveu, Justino Mártir, Jerônimo, século II, III. Quando chega no século IV, aí começa o que a gente viu, a Igreja Romana, nos concílios, começaram a proibir certas coisas. A próxima fala o seguinte, Orígenes, que os judeus deviam ter sofrido por causa dele, por causa de Jesus, por um longo tempo, e afirmamos com confiança que eles nunca serão restaurados ao seu antigo estado. Completamente antibíblico, né? Pois eles cometeram um crime do tipo mais profano, conspirando contra o Salvador da raça humana. Por isso era necessário que a cidade onde Jesus sofreu essas coisas fosse totalmente destruída e que a nação judaica fosse derrubada e que o convite à felicidade oferecido por Deus, que é a salvação, oferecido a eles, passasse a outros, quero dizer, aos cristãos. Então isso aqui é fortemente os primeiros pais reconhecidos da igreja cristã, né, no caso. Eles pregaram uma teologia, é claro que eu não acredito que é tudo que eles disseram que é ruim, só que eles já acreditavam uma teologia da substituição. E alguns deles, não são todos, esses que eu citei, eles claramente foram vozes infelizes no meio ali da igreja da época, que escreveram, né, as coisas que eles falavam e que eles começaram a influenciar ali dentro da comunidade. E aí depois, no século IV, o que acontece? Concílio de Nicéia. É impróprio, além da medida, que nesta mais sagrada das festas, sigamos os costumes dos judeus. Daqui em diante, ou seja, decidiram algo novo. Não tenhamos nada em comum com este povo odioso. Então, ao invés da pessoa ser neutra, tipo assim, poxa, eles não aceitaram o Senhor, começou a surgir realmente um ódio. E o que acontece? No Concílio de Nicéia, eles começaram a proibir os cristãos de celebrar a Páscoa com os judeus. Eles começaram a mudar o dia da ressurreição. O dia da ressurreição era o mesmo. É no calendário judaico, até hoje. É o dia da Páscoa, no dia 14 de Nissan, e depois no domingo, né, seguinte daquela semana, é o dia das primícias. E eles começaram a mudar isso. Depois no concílio de Laodiceia, logo depois desse, eles proibiram os cristãos de observar o sábado. Isso quer dizer que provavelmente tinham cristãos que continuavam celebrando o sábado. Tipo assim, normal, fazia parte. Eu acredito que nessa época, no século IV, já existia o domingo, porque existem escritos que falam sobre isso. A igreja já guardava o domingo, já era bem difundido. Essa mudança ou essa bifurcação, essa inimizade, ela foi com o tempo. Então, tinha muita gente que guardava o sábado também. Tipo assim, existiam pessoas que falavam que era o domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Existiam outros que era normal guardar o sábado. E aí isso começou a crescer cada vez mais.
foi Constantino, que é o imperador de Roma, que presidiu o Concílio de Nicéia. Então ele se converteu, o Império Romano que perseguia os cristãos virou cristão, e aí infelizmente entrou muita heresia, muita apostasia, né, do ensino verdadeiro bíblico, começou a entrar. E aí eu penso assim, que ironia, né? Lá no livro de Atos, os apóstolos judeus estão se perguntando: será que nós devemos deixar as nações entrarem dentro do corpo e acreditarem no nosso Messias? Eles falam: sim, vamos deixar eles entrar. 300 anos depois, mais ou menos, a igreja está falando assim: que povo odioso, né? Eles não merecem. E isso é muito infeliz, é muito triste. Aí eu peguei um pouquinho da história. Eu não somente vou falar dos nazarenos aqui, eu vou falar de pessoas, eu vou falar bem pouco, na verdade, de pessoas que mantiveram, ou grupos que mantiveram, que eu consegui encontrar na história, porque é muito difícil, que mantiveram uma fé que era mais bíblica e menos submissa às heresias da Igreja Católica. Não que tudo que a Igreja Católica acreditava era heresia, mas que eles não se submeteram às coisas que não são bíblicas, que a Igreja Católica manteve por milênia, né? Por muito tempo. E a gente vê primeiro os nazarenos, que desde o início, né, a gente vê falando sobre os nazarenos, que eles surgiram, tal, tudo mais, e até pelo menos o século XI, pode ser que foi até depois, ainda existiam nazarenos. E aí está escrito que esse cara aqui, Epifânios, ele era padre, né, da Igreja Católica, e ele fala que eles mantinham a lei, eles seguiam Yeshua, tudo mais, eram judeus convertidos, é assim que ele denomina eles. E até mesmo esse outro cardeal aqui, no século XI, ele ainda, não é só ele, existem outros ao longo da história que mencionam grupos que eram judeus, que moravam em algumas partes do mundo, que eram judeus, que ele, especificamente, esse cardeal, ele identifica a seita dos nazarenos como um grupo cristão que guardava o sábado e que existia lá na época dele. E aí a gente tem Jerome e a gente tem outros que falam sobre isso. Eu tenho algumas fontes aqui. De forma rápida, então, século V, existia um grupo que viveu ali na Arábia, no sul da Arábia, e que eles não negaram o Senhor e foram massacrados. Século V, o Islã veio século VI, isso. Século 6 e 7, Maomé vem, e lá na Arábia, né, que é Meca e tudo mais, e aí eles foram fiéis antes do advento do Islã. Essa tribo, ela se espalhou por vários lugares, e uma coisa interessante deles é que eles não se alinhavam às grandes estruturas da igreja, porque não era só a Igreja Católica Romana, tinha a Igreja Ortodoxa Oriental, depois teve a grega, então também tinha a Igreja Bizantina na época. A latina é a romana, né, que é dos idiomas latinos, que veio para o Ocidente. Eles ainda continuaram tendo uma fé mais parecida com a Bíblia. Depois a gente vê a história dos valdenses, a partir do século XII, que eles, muitos deles, algumas pessoas relatam, né, escrevem sobre eles, alguns que escrevem sobre eles são até católicos, falam que eles viviam uma vida muito simples, que eles eram profundos conhecedores das Escrituras, então eles memorizavam ali as Escrituras, eles se viam como sucessores dos apóstolos, estavam dispostos a morrer pela fé deles. Então, eles eram contra várias práticas aí. Eles foram um dos grupos exemplares, eles são um pouco conhecidos entre esses que eu mencionei, porque eles viveram durante muito tempo, eles conseguiram escapar para os Alpes. Uma coisa que era contra a Igreja Católica, que eles tinham a Bíblia, eles defendiam que eles tinham que ter a Bíblia na língua deles. Eles falavam uma língua romênia, eles eram do sul da França. Então, diferente da Igreja Católica, que era só o latim, eles tinham aí a Bíblia na língua deles, então eles eram mais bíblicos. E a gente vai ver também sobre os anabatistas, que a partir do século XVI, uma das coisas, né, anabatista, eles eram contra o batismo infantil, ou seja, sem batismo infantil. Eles acreditavam que isso, a pessoa tinha que ser batizada na sua consciência, né, adulta, de fé. E eles também rejeitavam a hierarquia, especificamente da Igreja Católica, que um papa e um bispo eles mandavam, e o que o papa mandava era como se Deus estivesse mandando. E alguns desses grupos anabatistas
que eles são ali, ó, eles se juntaram, os valdenses, com o tempo, eles se juntaram aos grupos que foram contra a Igreja Católica e foram pré-reformadores, reformadores, e os anabatistas vêm nessa época também. E alguns desses grupos, não todos, eles guardavam os princípios, né, do sábado, das festas, e eles defendiam que a Bíblia, ela era o centro e que não necessariamente a igreja tinha que ser um líder de governo que mandava e desmandava. Mas eles, todos esses dois aqui, os anteriores, eles defendiam uma vida simples. Infelizmente, ao longo aí de quase 1.600 anos, até os dias de hoje, os judeus messiânicos, eles estavam perdidos. A gente não escutava falar muito, a gente escutou uma vez ou outra sobre os nazarenos ao longo da história, só que eles foram frequentemente forçados a se converter ao catolicismo, a se converter, a pararem, né, basicamente, de guardar alguns princípios. E quando a gente vê na história a Reforma Protestante, a gente pensa que vai ter uma esperança de uma parte da igreja começar a abençoar o propósito de Deus para Israel, a abraçar de uma forma sábia aqueles judeus que estão aceitando o Messias. Mas infelizmente a gente vai ver que não é isso que acontece. John Wycliffe, ele fala assim: a Bíblia é a fonte de toda a verdade. O Papa e os concílios não podem nos dar autoridade acima dela. John Wycliffe, se não me engano, por volta do século XV, eu não lembro se acho que é século XIV ou XV, ele também foi nessa época. Ele é reconhecido como um homem, né, que também foi contra muitas das coisas que a Igreja Católica estava pregando, reconhecido também como um pré-reformador. E aí depois, quando chega, para nossa tristeza, o Martinho Lutero, depois de muito tempo que ele tentou se conciliar com os judeus, só que conciliar com os judeus dele era o seguinte: vocês, primeiro, têm que me apoiar contra a Igreja Católica. E segundo, eu estou exagerando aqui, mas basicamente essa era a visão dele. Os judeus não aceitaram a mensagem dele sobre Jesus também. Então, com o tempo, uma coisa muito demoníaca, ele começou a se voltar contra os judeus. E aí ele escreveu um livreto que ele apresenta 7 medidas que as pessoas, os reis, têm que tomar contra os judeus. Então, infelizmente, isso aqui foi uma das bases que o nazismo usou, que muitos movimentos, né, antissemitas usaram ali depois do século XVI. Que era uma coisa muito boa que Martinho Lutero, o pessoal fez, se tornou uma coisa também muito ruim, muito amarga. Parte da história que muitos não conhecem. Mas esse livreto sobre os judeus e suas mentiras, ele é conhecido, ele não é difícil de encontrar e confirmar que foi Lutero que escreveu ele realmente. E ele fala assim: queimem em suas sinagogas ou escolas. Estamos errados por não os matar. Ele começou a promover que as pessoas queimassem literalmente as sinagogas dos judeus. Eles são filhos do demônio, condenados às chamas do inferno. Ele fala outras coisas que eu não coloquei, mas são coisas absurdas, realmente, infelizmente, que Lutero fala sobre o povo judeu. A luta dele era contra um sujo brigando com o mal lavado. Para os 4 cantos da terra, sim, mas para os judeus, não. O pensamento da igreja protestante começou a ser: nós temos que pregar o evangelho, mas o pensamento antissemita mas o judeu não merece. Nós vamos até os confins, nós vamos pregar para todos os povos, mas o judeu e a cidade de Jerusalém não merece a nossa pregação. Totalmente contrário a Romanos 1, né, que diz: o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Mas a ideia é que o judeu, na verdade, não merece. Vamos falar um pouquinho sobre o ressurgimento, então, desse movimento moderno dos judeus messiânicos, que são sinagogas, que são judeus que começaram a aceitar o Senhor. O que aconteceu? Eu encontrei um homem que ele chama Mark Levy, e aí ele foi um imigrante da Inglaterra que foi para os Estados Unidos, em 1917. O que acontece? Esse cara começou a participar de uma organização que ela é a Aliança Hebraica, se não me engano, Aliança Cristã Hebraica da América. E aí ele começou a ter umas ideias, porque ele começou a ver
que às vezes algum judeu que se convertia ao Senhor Jesus, ou a Deus, ele começava, ele era obrigado ou pressionado a virar um evangélico da forma tradicional. Ou seja, você não tem que abandonar a sua cultura. Todos os povos podem manter sua cultura quando aceitam o Senhor. Mas o judeu é como se ele estivesse judaizando por manter a cultura dele, a tradição, né? E aí ele começou a argumentar contra isso, ele começou a promover que eles podem exercer sua identidade judaica. E por que isso é incrível, esse pequeno passo que ele tomou? O judeu pode exercer sua nacionalidade, uma coisa óbvia pra gente hoje. Só que para ele foi uma coisa super nova, né? Uma coisa inovadora. Por quê? Porque a gente veio disso aqui, ó. A gente veio dessa época. A Segunda Guerra Mundial aconteceu e o Holocausto depois que esse homem viveu. Ou seja, antes dele, 1917, tinha muito ainda antissemitismo, né, na igreja protestante. E também a igreja católica tem a visão que substituiu, né, a Israel como povo. E aí o que acontece? Uma das propostas dele foi a seguinte: como ele influenciou lá essa organização, ele promoveu essa resolução, e aí eles aprovaram, de que nossos irmãos judeus têm liberdade para circuncidar seus filhos, seguir outras tradições dadas por Deus a Israel, se assim desejarem, ao aceitarem o Messias. Desde que fique claramente entendido de que nem judeus nem gentios podem ser salvos pelas obras da lei, mas apenas pela graça por meio do nosso misericordioso Messias, o filho de Davi, filho de Abraão, filho de Deus. Essa foi a proposta dele, e devagarzinho isso começou a tomar forma. Foi um pequeno passo, né, que ele deu. Foi um homem ousado também, porque ele foi muito criticado. E aí a gente vê que no século XIX começaram aqui e ali surgir judeus que acreditavam no Senhor. O mundo começou, né, a ter uma exposição maior a um evangelho que ele é mais bíblico. Verdadeiro. E isso começou também a convidar o povo judeu a acreditar no Senhor, no seu Messias. E ao mesmo tempo eu acho super interessante que à medida que Israel, o povo de Israel e o Estado de Israel foi se restaurando, os dons, revelações, né, bíblicos começaram a ser restaurados. Né, o dom profético, apostólico, a igreja está voltando às raízes, porque antes era o quê? O padre, ele prega em latim, ninguém fala latim, todo mundo fica escutando, finge que entendeu, repete algumas orações e vai embora. Isso nunca foi o que Deus quis para ser a igreja dele. Século XX, teve ali o movimento de Jesus, que é mais ou menos na década de 70, e vários judeus se converteram ao Senhor Jesus, ao seu Messias, e aí começaram a surgir as primeiras congregações messiânicas nos Estados Unidos e Israel. Só para vocês terem uma ideia, em 2003 se calculavam que existiam 150 mil judeus messiânicos nos Estados Unidos e no mundo, e depois em 2024 já são 350 mil. Então está crescendo de uma forma relativamente, né, boa, e a gente pode até dizer que existem mais judeus messiânicos hoje do que já houve em toda a história. Então isso é tipo assim, uma bênção incrível do que tem acontecido. Já são tipo assim 200 ou mais congregações messiânicas em Israel. Para a gente encerrar então, Paulo ele diz: não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Muitas pessoas até hoje podem usar isso aqui, ó, quando o Mark Levy, por exemplo, o homem que falou lá não, a pessoa tem o direito de guardar. Se é um princípio de Deus, por que eu vou demonizar esse princípio de Deus? Se é um princípio que é bom, então nós podemos sim guardar isso. Só que aí as pessoas ainda assim começaram a falar: não, mas você está causando divisão entre o judeu e o grego. Nós somos um em Cristo. Você está falando aí que o judeu vai ser de um jeito, e aí o cristão não quer guardar isso aí, e vai causar divisão. Só que olha que ingênuo, né? Que eles estão falando como se não existisse homem nem mulher. Não, porque se homem e mulher são um em Cristo, então nós não devemos fazer coisas de homem e de mulher, porque nós somos um em Cristo. Então não tem que ter homem nem mulher.
É a mesma lógica. Então existe sim judeu e grego, e nós acreditamos, como congregação messiânica, que nós somos um no Senhor. O que isso significa? Que nós somos reunidos no Messias judeu, que o Senhor, ele dá, ele permite, ele abençoa a humanidade com princípios que é bom para nós observar. E que existe paz, existe unidade nisso no Senhor. Então muita coisa tem sido restaurada. Glória a Deus. Quando a gente, por exemplo, hoje se reúne aqui no sábado e nem todas as pessoas precisam ser judeus, porque nós acreditamos que existe, né, uma reunião. Se as pessoas querem não ter costumes judaicos, por favor, pare de tomar a Santa Ceia. Por favor, pare de lembrar, né, do dia da Páscoa, porque foi ali que foi estabelecida a ceia do Senhor. Se você não quer ter princípios judaicos, né, vá, realmente não tenha, mas isso é totalmente antibíblico. Estou falando brincando, mas não faz nenhum sentido a pessoa querer ser cristão, mas ao mesmo tempo repudiar muitas coisas que são bíblicas, que estão ali. Fala, meu amigo, minha amiga, é um prazer enorme ter você aqui assistindo o nosso vídeo. Eu espero que você esteja sendo edificado. Se você quiser receber o PDF com o material sobre a aula, tem um link aqui logo na descrição. É só você colocar ali suas informações e nós vamos enviar para o seu WhatsApp. Um abraço.